Este é o dia que o Senhor criou para aquecer sua alma. Que a presença de Deus seja a maior riqueza em sua vida. Eu sou o Pastor Júnior, idealizador do canal Combustível para a Alma, o canal que chegou para aquecer o seu coração. Estamos na série O Caminho da Verdadeira Felicidade. Hoje vamos dar o primeiro passo desta caminhada que irá nos conduzir a uma real alegria que somente Deus pode nos oferecer. Neste vídeo, vamos compreender o significado da expressão pobre de espírito e como ela pode ser aplicada em nossas vidas nos dias de hoje. No final do vídeo, a dica que edifica, uma sugestão genuinamente bíblica para abençoar sua vida. Caso não seja inscrito em nosso canal, inscreva-se, faça parte, ative o sininho marcando todos, deixe o like se gostou e compartilhe para amigos e familiares. Vamos à bem-aventurança de hoje. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus nos ensina que a verdadeira alegria não está relacionada com o que temos, mas sim o que somos. Quando a palavra pobre é mencionada, podemos imaginar questões materiais, financeiras, ausência de bens. Mas esta felicidade está condicionada às coisas internas, espirituais, ligada ao próprio Deus, riquezas incalculáveis, que não são compradas com dinheiro. Há duas palavras no grego para pobre ou humilde. A primeira descreve um homem que precisa trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Esta não é a palavra usada por Jesus nesse texto. A segunda fala do homem que não tem absolutamente nada, mendigo, miserável, carente, necessitado de tudo. Esta é a palavra usada por Jesus. Quando falamos de felicidade, logo também pensamos em prosperidade financeira. Como uma pessoa pode ser pobre e feliz ao mesmo tempo? Mas será que Jesus estava falando de condição social? Ao analisar o texto, fica claro que não se trata do sentido econômico, mas do pobre de espírito, ou seja, alguém que vive em humildade e em total dependência de Deus. Vivemos dias onde a ostentação financeira tem sido muito comum. Valoriza mais o que tem e não o que é. O ter tem definido pessoas. De forma desenfreada, buscam-se o tempo inteiro métodos e meios de como conquistar riquezas. Mas não é sobre ter ou não ter dinheiro que Jesus está falando. O sentido é totalmente diferente. Trata-se de reconhecer que é pobre, mas pobre de espírito, que é pó, barro, frágil, pequeno e precisa de Deus, se esvaziar de si mesmo e pedir como alguém muito pobre que deseja um pedaço de pão e clamar a Deus para que Ele habite com as suas riquezas em nossa pobreza espiritual. O profeta Isaías, que aprendeu a ser humilde, escreveu assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo, habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Deus, em sua glória e majestade, apresenta uma atitude de humildade, ao dizer que ao mesmo tempo que se assenta em seu trono como Rei eterno, também habita na vida daqueles que reconhecem a sua pequenez diante dele. Por que devemos ser pobres de espírito? Bem-aventurado, feliz, alegre é a pessoa que chega diante de Deus, desprovido de tudo, sem mérito, sem nada a exigir dele. É como o publicano na parábola que disse: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Se não formos pobres de espírito, Jesus nunca será precioso aos nossos olhos. Seu nascimento, seus ensinos, sua vida, sua morte e sua ressurreição nunca terá valor algum para nós. A misericórdia e a graça de Deus é direcionada a salvar os pobres pecadores que um dia olharam para si mesmo e enxergou que estava perdido e somente o amor de Deus pode os ajudar. Aí o pobre encontra um verdadeiro tesouro, a maior das riquezas, Jesus Cristo, o Filho de Deus.
As bem-aventuranças têm como finalidade formar cidadãos do reino dos céus, para viver na dependência de Deus, pelos méritos de Cristo. Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Aí está a riqueza dos pobres. Ele nos faz felizes mediante a sua graça, o favor que não merecíamos. E o que não é ser pobre de espírito? Não é pobreza financeira. A pobreza não é um bem, nem a riqueza é um mal. Não é ter uma vida espiritual pobre, sem amor, sem pureza, sem fé. Mas ser pobre de espírito é o primeiro degrau da escada do reino de Deus. Reconhecer a total dependência dele, ser vazio de si mesmo, de vaidades, orgulhos, soberbas, é você crer e confiar nos méritos de Cristo, pois esses méritos te habilitam à salvação. Se você é pobre de espírito, é aí que você é rico. Os mais felizes, de acordo com o Senhor Jesus, são os pobres ou humildes de espírito. Eles são felizes por ser pobres, pelo reconhecimento da sua pobreza espiritual, para receber como recompensa o reino dos céus, a vida eterna ao lado de Deus. Este é o propósito maior dos ensinamentos de Jesus. Seja humilde para ouvir e aceitar que a palavra de Deus pode transformar a sua vida, a ponto de você viver exclusivamente na dependência dele. Então terás o reino dos céus e toda a sua justiça. Esta foi a reflexão da primeira bem-aventurança. Vamos agora à dica que edifica. Ser pobre de espírito é reconhecer a nossa falência espiritual diante de Deus. Somos pecadores diante de um Deus santo. A dica que edifica é: invista naquilo que a traça nem a ferrugem não destrói. Aplique os seus esforços naquilo que é espiritual. Reconheça as suas fraquezas e a sua condição de pecador. Busque socorro para a sua alma no Senhor, pois Ele deve ser o seu tesouro, o maior tesouro de toda a sua vida. Seja rico, sendo pobre de espírito. Que o Senhor abençoe sua vida e te capacite à condição de pessoa humilde, cheio de graça e amor na presença de Deus. Até o próximo episódio da série O Caminho da Verdadeira Felicidade. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Vamos juntos caminhar em direção à felicidade. Deixe seu like, compartilhe. Você é importante para este canal. Até o próximo episódio. Fica na paz. Deixe o combustível de Deus aquecer sua alma.